Nós vamos continuar a nossa meditação, a nossa reflexão sobre o tema dos mandamentos. E depois de nós termos visto o primeiro mandamento com os 4 pecados contra o primeiro mandamento, nós hoje vamos dar o segundo mandamento, que todos nós sabemos, que é: não invocarás o nome em vão, o santo nome do Senhor teu Deus. E nós vamos começar a nossa meditação através de uma leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, que é a vocação de Moisés. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa labareda, no meio de uma sarça. O Senhor viu que ele se tinha aproximado para observar, e Deus chamou-o no meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus disse-lhe: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. Nesta manifestação divina a Moisés, nós vemos neste homem tão especial do Antigo Testamento 2 sentimentos. A primeira é a experiência do sagrado, o Deus maravilhoso, o Deus extraordinário, e que suscita no homem o santo temor de Deus. Moisés escondeu o rosto, pois não se atrevia a olhar para Deus. E nós podemos perguntar-nos: será que estes 2 sentimentos são verdadeiramente sentimentos cristãos? Claro que sim, porque o santo temor de Deus é um dos 7 dons do Espírito Santo. Portanto, ninguém que tenha fé pode pôr isto em dúvida. São os sentimentos que nós teríamos num grau intenso, se tivéssemos uma visão de Deus omnipotente. São os sentimentos que nós teríamos se tivéssemos plena consciência da presença de Deus. Ora, na medida em que acreditamos que Deus está presente, devíamos ter tais sentimentos. Portanto, não ter este santo temor é não estar consciente de que Deus está, mesmo que não sintamos, mesmo que não os vejamos, mas Deus está. Portanto, é muito importante, diz o cardeal Newman, é muito importante, se temos consciência que Deus está, que Deus vê, que Deus está em toda a parte, realmente nós devíamos ter esta reverência de não querer ofendê-lo. Reverência a este santo temor de alma. E nesta manifestação, Deus revela o seu nome a Moisés. Moisés disse a Deus: quando eu for ter com os filhos de Israel e lhes disser que o Deus dos seus pais me enviou para junto deles, se me responderem qual é o seu nome, que lhes responderei? Deus disse a Moisés: responderás o seguinte: eu sou aquele que sou. E acrescentou: assim falarás aos israelitas: eu sou, envia-me a vós. Deus disse ainda:
dirás aos filhos de Israel: foi o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que me enviou até junto de vós. Esse é para sempre o meu nome, esse é o nome com que me invocarão de geração em geração. E nós podemos perguntar-nos porquê, qual é a importância de Moisés saber o nome de Deus. Portanto, Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, é um Deus pessoal. Não é uma ideia, não é uma força da natureza, não é uma ideia fabricada pelo homem, como os ídolos do Egito ou das nações pagãs. O Deus que acreditamos é um Deus pessoal. E o nome que Deus deu a si mesmo, eu sou aquele que sou, significa só Deus tem o ser e a vida em plenitude. E ele tem este ser e esta vida sem ter recebido de ninguém, porque ele é a fonte, ele é eterno, ele é incriado. Desde sempre Deus é aquilo que ele é. E por isso ele é a fonte infinita de vida que deu o ser a todas as criaturas através do seu ato criador. Portanto, o Deus que tem a vida em si próprio infinito, num grau infinito, eterno, sem começo, sem fim, é ele que criou criaturas pessoais, os anjos e os homens. Por isso somos imagem de Deus. Portanto, vemos que Deus, ao revelar o seu mistério pessoal, aquilo que ele é, e ao mesmo tempo aquilo que ele fez, eu sou aquele que sou. É a origem. Portanto, ele, ao revelar o seu mistério pessoal, ele comunica-se àquele povo que ele escolheu. Para quê? Para que entrem em intimidade com ele. Portanto, o nosso encontro com Deus é de coração a coração. Não é da gente estar a falar para o vazio. Não. O nosso encontro é o nosso coração com o coração de Deus. O nosso amor com o amor de Deus. Portanto, trata-se de uma relação interpessoal. Eu com o tu divino comigo. Portanto, o dom de Deus nos revelar o seu nome, eu sou aquele que sou, está dentro da confiança. Deus quer ser íntimo conosco. Para os judeus, era muito importante aquele Deus pessoal que se comunicou, que se revelou, que teve uma relação pessoal de amor com Abraão, Isaque e Jacó, é este mesmo Deus que se revela agora, 450 anos depois de Jacó ter descido ao Egito. Portanto, Deus quer ser invocado através das gerações como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E esta invocação é válida até a vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E é Jesus quem nos ensina a relacionar-nos pessoalmente com Deus, mas não mais invocando como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas invocando como
Pai, Pai nosso. Portanto, é muito importante nós termos esta consciência da santidade do nome de Deus e, ao mesmo tempo, como Deus se abre totalmente e se debruça sobre nós e quer esta relação pessoal com cada um de nós. Como eu já vos disse, de coração a coração. Portanto, diante desta grande graça de Deus nos dizer o seu nome, diante desta grande graça, Deus, nos 10 mandamentos, depois de dizer que ele tem o direito de ter o primeiro lugar no nosso coração, o segundo mandamento é: não invocarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Portanto, o segundo mandamento deriva necessariamente do primeiro mandamento. Quando amamos alguém de todo o coração, de verdade, com sinceridade, quando temos alguém uma grande estima, portanto, e também temos um apreço por tudo o que está relacionado com aquela pessoa. Por exemplo, se nós pensamos na nossa mãe, no nosso pai, realmente tudo o que está relacionado com aquela pessoa, a gente tem um respeito, um carinho, uma veneração muito especial. Suponhamos que por acaso, por qualquer motivo, o quadro da fotografia dos nossos pais caísse no chão, a gente ia logo apanhar. Foi um acidente, o prego se despregou da parede, pronto. Já estava frouxo e a gente não deu por isso. Mas nós não íamos deixar que a fotografia dos nossos pais ficasse no chão. Porquê? Devido ao amor e ao respeito que temos pela sua memória. A gente sabe que aquilo é um bocado de papel, mas nos faz lembrar a imagem dos nossos pais. Portanto, o segundo mandamento, se temos verdadeiramente esta veneração, este respeito, esta reverência para com o Deus que amamos, logo também devemos respeitar o seu nome. Devemos, o mesmo respeito que temos para com a pessoa, que temos para com Deus, devemos ter também pelo seu nome. E por isso o segundo mandamento proíbe, diz o Novo Catecismo, no número 2145, o segundo mandamento proíbe o abuso do nome de Deus, isto é, todo o uso inconveniente do nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e de todos os santos. E nós podemos pecar contra o segundo mandamento de 3 maneiras. Há principalmente 3 pecados contra o segundo mandamento. Portanto, o primeiro pecado, diz o Novo Catecismo, no número 2147, é as promessas. As promessas que fazemos a alguém em nome de Deus. Comprometem a nossa honra, a fidelidade, a verdade e a autoridade divina. Portanto, vocês vejam, quando a gente diz, olha, por Deus eu vou fazer isso. Portanto, estamos chamando a honra de Deus, a sua fidelidade, a sua veracidade, a sua autoridade para aquilo que nós estamos a prometer. Portanto, e por isso deve uma promessa feita em nome de Deus deve ser respeitada com toda a justiça, e ser-lhe infiel
Não fazer aquilo que estamos prometendo em nome de Deus é abusar do santíssimo nome de Deus e é chamar a Deus mentiroso. Porque foi ele que nós chamamos como penhor daquilo que nós nos comprometemos. Portanto, isto é, com certeza, um pecado grave. Portanto, se nós fizermos alguma promessa a alguém em nome de Deus, realmente, e não cumprimos, é um pecado grave que devemos confessar. Segundo, a blasfémia. Diz também o Novo Catecismo, no número 1369, a blasfémia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. O que é uma blasfémia? É proferir contra Deus, por exemplo, tanto no pensamento, se a gente blasfema só no pensamento, ou verbalmente, portanto, palavras de ódio, de censura e de desafio, como por exemplo, se Deus é verdadeiro, que ele agora me apareça. Ei, não tentarás ao Senhor teu Deus. Portanto, é um desafio que se está a dar a Nosso Senhor. Portanto, faltar também, dizer mal de Deus é uma blasfémia. Outra, faltar ao respeito nas conversas é uma blasfémia. Abusar do nome de Deus é uma blasfémia. São Tiago realmente reprova isto na sua carta, no capítulo 2, versículo 7. Também a proibição da blasfémia estende-se à igreja, aos santos ou às coisas sagradas. E vocês sabem que hoje falta-se tantas palavras de ódio, de censura, desafio, críticas, dizer mal, faltar ao respeito à santidade da igreja nas conversas. Quantas blasfémias hoje se cometem contra os santos e contra as coisas sagradas. Por exemplo, aqui no Quebec, as palavras feias, as palavras grosseiras, as palavras, o que nós em português dizemos palavras, as pragas, para nós não tocamos as coisas sagradas, aqui não. Aqui, quando se quer praguejar, utiliza-se as coisas sagradas, utiliza-se principalmente o sacrário, a hóstia consagrada, o nome de Jesus Cristo, como nomes, também o cálice da Santa Missa, como nomes onde a pessoa desafoga a sua ira, a sua raiva, todos os seus maus sentimentos. Portanto, usa-se nomes sagrados. Isto realmente são blasfémias que se comete. Também é uma blasfémia recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas. Também oprimir em nome de Deus, torturar, condenar à morte em nome de Deus. Que infelizmente se fez ao longo da história, mas graças a Deus que já não se faz isso. Também
o abuso do nome de Deus para cometer um crime também. Portanto, a blasfémia é em si mesma um pecado grave. E, por último, portanto, são as promessas, as blasfémias e as juras, o juramento. As juras que invocam o nome de Deus sem intenção de blasfémia são uma falta de respeito para com o Senhor. Portanto, mesmo que seja sem intenção, é verdadeiramente uma falta de respeito contra o nome do Senhor. E, portanto, também o segundo mandamento proíbe o uso do nome de Deus nas práticas de feitiçaria, de bruxaria, de benzedura e dessas coisas todas. Portanto, todos os pecados contra o primeiro mandamento que se use o nome de Deus, realmente é uma falta grave contra o segundo mandamento. E vamos agora ver o juramento no Antigo Testamento. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, o juramento é tomar a Deus como testemunha daquilo que nós estamos a dizer. Portanto, basta dizer, eu juro, já estamos a invocar Deus como testemunha daquilo que estamos a dizer. Portanto, é invocar o Deus verdadeiro como garantia daquilo que estamos a dizer é verdade. Portanto, o juramento compromete o nome de Deus. E na lei de Moisés está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Portanto, vemos que na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio capítulo 6, permitia-se jurar em nome de Deus. E na maioria das religiões antigas, o homem recorria à divindade para garantir solenemente o valor da sua promessa, da sua palavra, digo. Portanto, vemos realmente no Antigo Testamento isto acontecia. E o povo israelita acontecia isto, os homens trocavam entre si juramentos em diversas situações. Por exemplo, a ocasião para firmar uma aliança. Por exemplo, a aliança entre Abraão e Abimeleque. Gênesis 21. Abimeleque disse a Abraão: jura-me por Deus que nunca me atraiçoarás, nem aos meus filhos, nem aos meus netos, e que usarás comigo e para com a terra onde tens vivido a mesma benevolência que eu tive contigo. E Abraão disse: eu juro. E o mesmo se passou na aliança entre Jacob e o seu sogro Labão. Portanto, os santos patriarcas utilizaram o nome de Deus para selar a verdade desta aliança que eles respeitaram. Também para garantir que as promessas que foram feitas eram irrevocáveis. Por exemplo, Abraão fez jurar o seu servo que não procuraria para Isaac uma mulher como esposa de Canaã. E o servo teve que jurar pelo Senhor que realmente iria obedecer à vontade de Abraão. Também, no livro de Samuel, vemos o juramento para garantir a verdade da palavra. Por exemplo, a aliança entre David e Jonatas, filho de Saúl. Portanto, vemos que também ele utilizou
David utilizou o santo nome de Deus para garantir a verdade da palavra que ele estava a afirmar. Portanto, também no Código da Aliança, Êxodo capítulo 22, havia este caso: se um homem der a outro dinheiro ou objetos para guardar e forem roubados da casa deste último, o ladrão, se for descoberto, pagará o dobro. Se o ladrão não for encontrado, o dono da casa apresentar-se-á diante do tribunal para jurar que não pôs a mão no que pertencia ao seu próximo. Portanto, nós vemos que dentro do Antigo Testamento temos isto. Israel, portanto, atribui juramentos ao próprio Deus para selar as suas alianças, para garantir as suas promessas e para garantir a sua palavra. Por exemplo, aparece no Antigo Testamento muitas vezes o Senhor a dizer: por mim mesmo o juro, pela minha vida. Portanto, como não há outro maior que Deus, o Senhor jurou por si próprio. Portanto, quem recorre ao juramento e em favor da mentira, comete o grande pecado de perjúrio. Portanto, aquele que sob o juramento faz uma promessa, mas que não tem a intenção de a cumprir, portanto, comete perjúrio. E por isso, o perjúrio é uma grave falta de respeito para com o Senhor de toda a verdade. Portanto, comprometer-se sob juramento a praticar uma ação má, como é a mentira, portanto, é um mal, é um pecado contra o santíssimo nome de Deus. E por isso os profetas no Antigo Testamento denunciam tantas e tantas vezes os perjúrios contra o santíssimo nome de Deus. Vemos isto no profeta Jeremias, no profeta Oseias, no profeta Ezequiel, no profeta Malaquias. Realmente era comum no tempo dos profetas o povo usar o santíssimo nome de Deus em vão. Portanto, depois de voltarem do exílio da Babilônia, os judeus, portanto, também denunciam este pecado, a invocar o nome de Deus para assuntos mesquinhos, para coisas sem importância. Portanto, invocar o nome de Deus, jurar por Deus, por uma coisa banal, por uma coisa que, portanto, é realmente uma falta de respeito, uma falta grave contra a santidade do nome de Deus. Isto é no Antigo Testamento. E no Novo? No Novo Testamento, Jesus, a este respeito, tem duas vertentes, tem dois pontos diferentes. O Senhor Jesus usa o juramento para garantir a verdade da sua doutrina. Jesus não diz eu juro, mas diz outra forma de juramento: em verdade vos digo. Portanto, quando Jesus quer pronunciar uma promessa em nome do Pai ou uma garantia daquilo que ele está a dizer, ele diz em verdade vos digo. E Jesus, numa situação da sua vida, ele aceita o juramento quando ele está diante do sumo sacerdote
intimo-te pelo Deus vivo, que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Portanto, o sumo sacerdote intimou sob juramento que Jesus dissesse a verdade. E Jesus disse. E os judeus o condenam por blasfémia. Portanto, vemos nesta circunstância solene, Jesus, sob juramento, proclama a sua missão diante da autoridade legítima, mesmo sabendo que iam condená-lo. Portanto, aqui, implicitamente, Jesus reconhece o valor do juramento. Por outro lado, Jesus regula de uma maneira muito severa o juramento. Portanto, quando Jesus expôs o segundo mandamento no Sermão da Montanha, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não faltarás ao que tiveres jurado, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, digo-vos que não jureis em caso algum, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não te é dado transformar um só dos teus cabelos em branco ou preto. Seja o teu falar sim, sim, não, não. O que for além disto procede do espírito do mal, procede do maligno. Portanto, entre os discípulos de Cristo, entre os cristãos, não devemos recorrer a juramentos. Porquê? A nossa sinceridade fraterna deve ser suficiente para garantir a verdade das nossas palavras. Por isso, invocarmos o nome de Deus sob juramento não é necessário. Portanto, nós temos a obrigação de usar a honra na palavra. Vocês lembrem-se como era o tempo dos antigos. Bastava um homem dizer: eu dou a minha palavra de honra. Se comprava uma casa, fazia-se um negócio, porque a palavra do homem era o penhor máximo que um homem tinha. Ele empenhava a sua honra, a sua verdade, a sua sinceridade. Portanto, não era preciso mais nada. E São Paulo realmente condena os perjúrios. Portanto, ele mais ou menos usa as fórmulas reprovadas por Jesus, e realmente vemos que o Senhor ultrapassa em perfeição a lei de Moisés e dos antigos. Mas, no entanto, São Paulo, para garantir a verdade do seu anúncio, da sua pregação, ele utiliza a certo ponto o juramento como garantia daquilo que ele está a transmitir em nome de Deus é verdadeiro. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios ele diz: invoca Deus por testemunha sobre a minha alma de que para vos poupar é que não voltei a Corinto. Portanto, vocês vejam como São Paulo é tão verdadeiro, que ele não teme de invocar e de ter o Senhor como penhor daquilo que afirma. Portanto, vemos que realmente São Paulo usa este termo em casos de extremíssima importância. Ou mesmo ele usa também o juramento para mostrar
como ele não tem nenhum interesse, não tem nenhuma segunda intenção na pregação do Evangelho. Ele diz, nunca usamos de adulação, como sabeis, nem fomos levados por algum interesse. E Deus é testemunha disso. Também outra situação, o amor que ele tem para com os cristãos. Ele diz, Deus me é testemunha de quanto vos amo a todos com ternura de Jesus Cristo. Portanto, vocês vejam, ele usa, mas em caso de extrema necessidade, de grave. Portanto, e os outros apóstolos, como por exemplo Santiago, também diz a mesma coisa, Tiago 5,12, como também na carta aos Hebreus. Na carta aos Hebreus também se reconhece o valor do juramento como garantia. Ora, os homens juram pelo que é maior do que eles, e o juramento é uma garantia e põe fim às suas contentas. Portanto, nós vemos que o Antigo Testamento cita juramentos que Deus fez com os seus servos, o juramento que Deus fez a David, por exemplo, o juramento que Deus fez no deserto, o juramento que Deus fez a Abraão. Portanto, o juramento de Deus ao constituir um sumo sacerdote com um sacerdócio eterno. Portanto, vemos que estes juramentos divinos estão todos relacionados com a vinda do seu Filho à Terra. Portanto, é com o juramento que o Senhor garante as suas promessas, que vai cumprir na plenitude dos tempos, ao enviar o seu Filho único ao mundo. E realmente, Deus que é verdadeiro, Deus é verdadeiro e é fiel às suas promessas. E nós não podemos pôr em dúvida isto. E sabemos muito bem que o que ele prometeu aos profetas, o que Deus prometeu aos patriarcas, o que Deus prometeu a David, tudo, todas as promessas, o que Deus prometeu através dos profetas, o Senhor tudo realizou em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a tradição da Igreja entendeu a palavra de Jesus como não se opondo ao juramento. Portanto, não há nenhuma interdição de fazer um juramento, mas em caso grave. Por exemplo, diante de um tribunal, juro dizer a verdade e só a verdade. E sob juramento dizemos uma mentira, cometemos perjúrio, que por lei é punida. Quem num tribunal mente é punido pela lei. Portanto, a invocação do Santíssimo Nome de Deus como testemunho da verdade é lícito. E, portanto, não se pode usar o nome de Deus fora deste caso. Portanto, a santidade do Santíssimo Nome de Deus não pode ser invocado por coisas fúteis. Por exemplo, eu juro que a tia Miquelina, quando disse isto, ela estava ao pé da fonte. Ei, quantas vezes juramos por coisas banais? Às vezes até se torna um hábito dizer eu juro. Isto é pecado, é um pecado contra o Santíssimo Nome de Deus. Portanto,
que não se deve prestar juramento em circunstâncias que estão sujeitas a ser interpretadas como uma aprovação de algo que é injusto. Por exemplo, prestar um juramento a uma pessoa que a gente sabe que é má e mal intencionada, não se deve prestar este juramento de fidelidade. Portanto, também não deve-se prestar juramento de fidelidade para fins que são contrários à dignidade das pessoas ou à comunhão da igreja. Portanto, tudo isto está interdito. E isto são citações que eu estou a fazer diretamente do Catecismo da Igreja Católica. Por exemplo, isto está escrito, o que eu acabei de dizer, no número 1199. As circunstâncias que realmente não se deve utilizar o juramento. Portanto, em resumo, podemos dizer que a Sagrada Escritura, mais propriamente no Novo Testamento, tem ideias claras sobre o juramento em 3 pontos. Primeiro, entre homens, quando conversamos, quando falamos, não é necessário juramento. A nossa verdade, a sinceridade nas palavras deve ser suficiente. Segundo, temos que ter respeito à santidade do nome de Deus. E temos que ter atenção nos casos que vamos jurar, se é uma razão realmente grave. Por exemplo, uma pessoa que é caluniada e que a gente sabe a verdade, para defender o inocente, nós podemos jurar. É um caso grave. Compreendem? Portanto, são estes pontos que realmente nós devemos ter em conta. O resumo de tudo isto que eu falei é isto. No sentido prático, banir da nossa boca toda a espécie de mentira. Muito importante ter a palavra pura. Se a nossa palavra é pura, é fora de toda a mentira, nós temos a honra na palavra. E isto é suficiente. O respeito para com o Santíssimo Nome de Deus e depois é reservar o juramento para casos verdadeiros e graves. Portanto, quem honra o Santíssimo Nome de Deus, Deus reserva uma recompensa, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, na qual estará escrito um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. E João contemplou, olhei e vi, o Cordeiro estava sobre o monte de Sião, e com ele 144.000 pessoas que tinham escrito na fronte o nome dele e de seu pai. Portanto, honrando o nosso Deus e o seu nome, procuremos ser dignos de receber esta recompensa que o Senhor nos promete através da sua palavra. Amém.